porque o Brasil assumiu a presidência do G20 no início de dezembro e quer destravar cerca de 10 bilhões de dólares dos 4 maiores fundos climáticos do bloco. É importante lembrar que o governo brasileiro tem como prioridade o investimento em políticas públicas contra as mudanças climáticas. O objetivo não é desregulamentar, mas sim dar ideias de melhorias nos mecanismos de financiamento que darão mais flexibilidade aos recursos. O governo acredita que a burocracia complica o acesso aos recursos e atrasa os investimentos. A disponibilização mais eficiente e equilibrada do fundo vai servir de forma eficaz vai trazer de forma eficaz doadores e beneficiários. E aí, meus amigos, mudança climática, assunto do Brasil no mundo, essa história de transição energética que a gente vinha falando que poderia ser mais bem tratada, eu tenho dito que não é um assunto de direita e esquerda, não é um assunto de ambientalista que abraça a árvore e também não é um assunto de quem só visa o lucro com isso. Acho que a gente pode chegar num meio termo e é o assunto da vez, né, Mônica? Cada vez mais a gente, primeiro enxergando, sentindo na pele as mudanças climáticas, não dá para ser negacionista em relação a isso, e meios de alguma forma, melhorar essa situação e, mais do que isso, colocando o Brasil no cenário mundial. Exatamente. O Brasil tem perfil e tem potencial para ser um grande líder desta revolução que está chegando agora, que é a revolução da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, né? Uma forma de abordar a proteção aí ao meio ambiente que seja uma visão inteligente de como a gente continuar utilizando bem os recursos que estão aí. E aí, assim, não vai bastar discurso, não vai ser suficiente falação. E ele citou aí a burocracia, mas tem muitos outros problemas. Tem uma questão de um Estado de Direito no Brasil que até o passado é incerto. Tem a questão da segurança jurídica, tem a questão do custo do Brasil. Essas questões todas que, apesar de isso não afeta o meio ambiente, afeta, porque os fundos que estão aí fora estão olhando. Eles estão olhando pelos eixos do ESG, eles estão olhando o meio ambiente, mas eles estão olhando o social e eles estão olhando a governança. Não adianta achar que a gente consegue fazer uma sem a outra. As três estão absolutamente interligadas e o Brasil precisa ter um olhar de cima para como vai apresentar para o mundo a nossa postura em relação ao meio ambiente. Hoje o mundo não acredita, vejo com muita dificuldade que a gente consiga chegar num lugar que deve ser o nosso, de líder nesta mudança do desenvolvimento sustentável. O PP, você acha que o Brasil está conseguindo fazer o alicerce, a base necessária da porta para dentro, aqui no nosso ambiente interno nacional, para ser esse protagonista da transição energética no mundo? Não, o Brasil está longe. O Brasil está longe. E o que acontece com a Amazônia, por exemplo, é um claro exemplo de uma falência de uma política pública ambiental. A Amazônia, por exemplo, do solo para baixo é a maior riqueza do mundo. Do solo para cima é a maior pobreza do mundo. Uma das maiores pobrezas do mundo, melhor colocando, não é? Mas a região da Amazônia, por exemplo, é pior em termos de índice de desenvolvimento humano do que estados do Nordeste e do que muitos países da África. Ou seja, a política ambiental da Amazônia e a política ambiental do Brasil só vai florescer quando o Brasil realmente apresentar uma política pública ambiental que congregue o desenvolvimento daquela população da Amazônia e também a proteção da floresta, né? Eu até coloquei algumas vezes aqui, né? Por exemplo, a questão da Amazônia é uma questão muito mais também relacionada com a propriedade das terras. A gente não sabe quem é o proprietário das terras da Amazônia. Ou seja, se a gente não sabe quem é o proprietário das terras da Amazônia, a gente não consegue cobrar do proprietário a proteção da floresta. Esse é um exemplo. Então, uma política pública ambiental passa por regularizar fundiariamente a região da Amazônia. E tem um problema maior ainda. A gente não tem uma política pública de inovação da indústria verde. Esse é o maior problema. A gente fala em investir, por exemplo, em energia eólica, energia solar. E o que a gente faz? A gente compra turbina eólica da Áustria, turbina eólica da Alemanha, equipamentos de países europeus e monta uma usina de forma artificial no Brasil. Só vai mudar e a gente vai ter realmente uma política pública voltada para o desenvolvimento da indústria verde se a gente começar a olhar para dentro do Brasil e criar o alicerce para ter uma indústria verde. Os Estados Unidos, por exemplo, é bom lembrar, fez uma lei colocando 300 bilhões de dólares para a inovação verde. A gente não tem política pública nenhuma para desenvolvimento da indústria verde no Brasil.
A nossa política pública é a política pública do penduricalho, né? Aqui no Rio Grande do Norte tem o melhor vento do mundo. Então aqui eu vou fazer um cluster, né? Um local para ter indústria, para ter energia eólica. Mas a gente não tem o anterior. Qual que é o projeto? O que a gente pode fazer para criar uma indústria verde de fato, para gerar empregos aqui no Brasil, gerar tecnologia no Brasil e inovação no Brasil? A gente vive, infelizmente, nessa luta inglória, não é? E a gente também está dando uma mensagem muito errada para o mundo em geral, Cuba, só para terminar aqui. Porque a gente, ao mesmo tempo que fala para o mundo que a gente está preocupado com energia verde, a gente está entrando na OPEP+, a gente está, por exemplo, buscando a exploração de petróleo na bacia da Amazônia. Ou seja, ou a gente consegue falar claramente para a população e para o mundo a verdade, né, que só vai ter realmente desenvolvimento da indústria verde no Brasil e no mundo quando o custo de produção da energia verde for mais barato do que o custo de extrair petróleo do chão, ou estamos fadados à hipocrisia e à conversa fiada. E aí, Diego? Olha, hoje eu estou concordando muito com o PP. Eu estou me sentindo até estranho, porque o discurso dele... Você é esquerda, cara, você é esquerda. Não, eu acho que você que é de direita. Porque, afinal de contas, o PP traz uma visão da necessidade de desenvolver a região norte e região nordeste do país. Mas o nosso governo, infelizmente, trata a Amazônia como um santuário, algo que não pode ser tocado. E nós vemos que isso, enfim, além do problema da hipocrisia do discurso, como você bem colocou aqui, é sair aí pelo cenário internacional falando em energia verde, mas não saber o que faz com, enfim, acho que o maior ativo verde do planeta é que, enquanto nós fazemos isso, outros poderes tomam conta daquela região. Muitas vezes nós noticiamos aqui que o primeiro comando da capital e outras organizações criminosas têm forte atuação na região norte, estão desenvolvendo rotas do tráfico de drogas, estão explorando o garimpo ilegal, estão movimentando bilhões, estão engrandecendo o seu poder financeiro, que já é muito grande, simplesmente em virtude do abandono daquela região, que são milhões de quilômetros quadrados que, enfim, estão lá, floresta, e é tratado como um santuário. Então, eu concordo plenamente com o PP que o nosso Estado precisa desenvolver um plano do que fazer com isso e reverter todo esse ativo em benefício para o povo brasileiro. E com isso também resolver o problema do crime organizado que se alastra pela região. Ô, Davi, mas aí a gente vai precisar também passar por uma mudança de alguns conceitos, né? Por exemplo, no Brasil a gente não tem a política de valorizar, de incentivar obras de ferrovias, Sim, que tem um gasto energético muito mais sustentável do que propriamente esses que a gente tem na via rodoviária, né? Queimando diesel o tempo todo. Um grande exemplo disso é a Ferrogrão, não sei se você conhece, que é um projeto de uma ferrovia que liga o centro-oeste ao norte do país. Seria um instrumento incrível, primeiro de chegada dos produtos, dos insumos para a produção agrícola e depois para o escoamento dos próprios produtos, não só para o Brasil inteiro, mas para o mundo. Mas o Ferrogrão está parado, o projeto está por uma força de decisão judicial, porque passaria em 0,1% de um território lá, de uma área de preservação ambiental. Ninguém fez o cálculo do tanto de carbono gerado a partir do diesel que está correndo na rodovia do lado, para levar os mesmos produtos. Exatamente. Ou seja, se a gente tivesse essa ferrovia passando, ainda que seja em 0,1% da área de proteção ambiental, a gente teria menos prejuízo ambiental exatamente com a economia. Seria muito mais positivo. Muito mais, e não só para o meio ambiente, Sim, mas principalmente para o preço, o custo primeiro e depois para o preço dos alimentos. Sem dúvida. A gente precisa começar a pensar em estrutura para ser essa base de... Infraestrutura, principalmente ferroviária, né, Nelson? Nós não temos no Brasil, né? Ferrovias. A matriz, o modal de transporte no Brasil é rodoviário, né? Quer dizer, é terrível, né? Consome diesel, consome combustível fóssil. E é essa questão mesmo. Olha, eu também estou com o Felipe e não abro, hein? Felipe matou a pau nessa análise agora, matou a pau. Quem diria que a gente ia acabar esse linha de frente endireitou hoje? Felipe não abro, cara. Endireitou, a análise PP. foi perfeita. Eu só acrescento uma coisa aqui, que eu achei que tem alguma ligação com a pauta anterior. Que aqui tem um ponto que fala: o governo acredita que a burocracia complica o acesso aos recursos, né? E atrasa os investimentos. A Mônica foi cirúrgica. Cadê a governança? Cadê a segurança jurídica? Esses fundos só vão jogar o dinheiro para cá, sem saber como é que esse dinheiro vai ser empregado e por quem, né? E por quem vai ser utilizado. Não tem governança, não tem segurança jurídica, o dinheiro não vai chegar. E outra coisa, poxa, a burocracia aqui dificulta o acesso, mas do lado de lá vetam a lei e cria uma dificuldade terrível para o acesso
do agro a defensivos agrícolas, né? Quer dizer, Exato. é uma coisa, no mínimo, Mônica, uma hipocrisia sem par. A gente tem um minuto antes do nosso intervalo, eu quero te ouvir exatamente a respeito de governança, porque para quem não sabe, gente, a Mônica Rosenberg, ela tem um histórico de trabalho, de formação, é super credenciada em governança, exatamente, e eu queria sua opinião sobre isso em relação a esse tanto de assunto que a gente está vendo em relação à transição energética. Pois é, o Brasil é para o mundo um exemplo de país corrupto, onde a política é um antro de bandidos. Nós sabemos que não é, não queremos criminalizar aqui, mas a visão que o mundo inteiro tem do Brasil e o que aconteceu nos últimos anos com a Lava Jato, e paralelo com o que aconteceu na Itália com a Manipoliti, né, aconteceu a mesma coisa, foi um exemplo de falta de governança, falta de corrupção e falta de confiabilidade. Então, é muito difícil a gente querer que o estrangeiro venha, um país que usa 2% do seu potencial de energia renovável. 2% é nada. Então, realmente vai ser muito difícil. Antes de começar qualquer coisa, você precisa ter credibilidade, né? Então, Exato. primeiro preparar a casa, né, Mônica?